Fala, tchutchucos, tudo bom? Professor Augusto na área. Tchutchucos, vou trabalhar com vocês então aqui a continuidade da história da Grécia Antiga, só que nessa aula eu vou basicamente tratar do quarto período da história grega, que é o período clássico, tá? Segue lá, pessoal, no capítulo 8, página 670. Tchutchucos, para quem não lembra, lá no começo das minhas aulas sobre a Grécia Antiga eu falei das fases históricas da Grécia. E esse período é o período mais importante. Por quê? Porque não só trata das guerras, como por exemplo as guerras médicas e a guerra do Peloponeso, que eu vou trabalhar com vocês, mas também ele faz referência ao auge tanto da cultura como do comércio e também do escravismo grego. Então é um período que muitos historiadores chamam de duas outras formas. Ou época de ouro, olha só que coisa interessante, né? Equivalendo basicamente a 100 anos do período grego, ou também muitos falam que é chamado de século de Péricles. E isso, aquele Péricles da democracia, é porque ele vai ser a figura política mais importante dessa época, tá? Então, o período clássico é o sublime e o grotesco. Qual que é o sublime? Os auges. E o grotesco, professor? São os conflitos, são as guerras. Vamos a isso? Tchutchucos, para começar a trabalhar o período clássico, então, a gente tem que meio que aprofundar um pouco sobre o que significa auge da Grécia, né? E eu destaquei dois pontos. O primeiro ponto é o auge escravista. E a gente não pode esquecer que o escravo e o próprio sistema escravista era muito importante para a manutenção da Grécia como um todo. Afinal de contas, quem que era o escravo? O escravo são as mãos e pernas da Grécia. São eles que produzem, são eles que coletam, são eles que participam da atividade artesã. Eles também são responsáveis pela educação. Alguns escravos eles eram educadores dentro das grandes famílias. E o detalhe crucial é tentar entender que grande parte desse escravismo ele vinha de onde? Não da necessidade, eu falo da origem. E isso, a origem, se não era por compra, era por guerra. Até porque algumas cidades gregas, como por exemplo Atenas, já haviam abolido a escravidão por dívida. Então a volúpia por escravos recai em duas outras origens, essas que eu acabei de citar. Tá certo? Então o escravismo ele era importante para a sobrevivência da economia grega. Mas muito pouco se fala, e uma coisa que agora eu vou falar com muita calma, é que o escravo ele também é importante para o ócio. Legal, né? Não, não é o ócio do escravo, é o ócio do dono do escravo, é o ócio da elite. A coisa é tão séria, pessoal, que a gente fala que grande parte do conceito de escravidão era relacionado àquele tipo de atividade que outros fariam, mas não aqueles que são denominados elite, ou aqueles que são denominados comerciantes, que tinham também os seus escravos. Então, o escravo exerce as atividades que têm que ser exercidas, os trabalhos braçais, e aquele que é dono, ele pode fazer outras coisas, como filosofar, praticar exercícios, ele pode combater, entenderam? Então, esse é o primeiro auge que a gente tem que reforçar. O outro, pessoal, é muito ligado à própria evolução da história grega, é o auge comercial. Nós sabemos, a partir daquela frase que eu sempre disse para vocês, o seguinte: a Grécia está onde o grego está. E por conta do comércio, pessoal, a colonização grega na região mediterrânea era intensa demais. Lembrando, os gregos tinham colônias em ilhas dessa região que a gente chama de Mediterrâneo. Os gregos tinham colônias no norte da África. Os gregos tinham colônia no sul da Itália. Os gregos tinham colônias na Ásia Menor. Prof, eu sei quase todos esses territórios, mas eu não estou conseguindo lembrar aonde fica a Ásia Menor. Então dá uma olhadinha nesse mapa aqui, pessoal. A Ásia Menor é esse território aqui, ó. Estão vendo? O que hoje a gente fala que é a costa da Turquia. O que é muito interessante vocês observarem é que todas essas manchinhas, abóboras e rosa, elas são áreas de colonização grega. Só que, cuidado, a gente não pode falar que os gregos eram os únicos donos desses territórios, muito menos os únicos donos da Ásia Menor. Um grande povo que dominava a Ásia Menor e quase todo o território do Oriente, Oriente Próximo, era o povo persa.
Hã? Então olha só o que é que vai acontecer. Por conta desse auge escravista, ou do escravismo, e principalmente o auge comercial, o que nasce logo no comecinho do período clássico é uma coisa chamada de imperialismo grego. O imperialismo grego é essa dominação comercial, é a dominação cultural, é a supremacia do escravismo na visão grega em todo o território do Mediterrâneo e da Ásia Menor. O que é um problema porque isso era um confronto que existia a partir do momento em que os gregos, dominando esses territórios, acabavam subjugando alguns povos que ficavam nessa região ou povos que tinham interesses nessas regiões. O que eu mais vou destacar é a região da Ásia Menor e o povo, de novo, é o povo persa. Senhores, então a situação é tensa, né? Os gregos imperialistas, os gregos sobrepujando as demais civilizações com o seu comércio, com a sua cultura, com o seu escravismo, e um povo acabou reagindo. Tchutchucos, a partir da reação desse povo, nascem as chamadas guerras médicas. Primeiro entender o nome. Por que guerras médicas? É que médicas é um outro nome que se dá aos persas, a civilização que eu comentei agora, que comandava quase todo o Oriente Próximo, comandava a Ásia Menor, coisa que o Adriano vai explicar para vocês. E essas guerras, pessoal, elas foram na verdade um encontro de dois titãs. De um lado, o que você já sabe, o grego imperialista, e do outro lado, tchutchucos, os persas que eram expansionistas, era uma civilização guerreira, e o que estava em jogo era o controle do Mediterrâneo, da Europa, e agora, meio que de forma incômoda, a Ásia Menor. Como é que tudo começou? Tudo começou quando os persas começaram a subjugar aquelas colônias que eu mostrei para vocês no mapa, que ficavam no litoral da Ásia Menor. As colônias e algumas cidades gregas que ficavam ali também reagiram, e duas cidades gregas apoiaram essas colônias e essas cidades, Atenas e Esparta. Então os persas, eles foram para cima da Grécia, criando essas guerras médicas, não só para poder fazer valer os seus interesses nessas regiões que eu destaquei, mas sobretudo, pessoal, para poder se consolidar na Ásia Menor. Pessoal, essa guerra, ou essas guerras, por isso estão no plural, duraram 50 anos. E ao longo desses 50 anos, eu separei para vocês aqui alguns dos principais elementos de batalhas. 3 batalhas que são icônicas. A primeira delas aconteceu na Primeira Guerra Médica, é chamada Batalha de Maratona. O que foi? Foi o desembarque de tropas persas na região de Maratona, que é uma planície que fica próximo de Atenas, e quem conduziu esse ataque persa foi o imperador deles, chamado Dario, ou Dário. E o que aconteceu? Os atenienses tiveram que reagir, né? E nessa reação, vocês estão vendo aí uma representação artística do que aconteceu. Os atenienses, eles acabaram colocando em prática aquilo que era essencial em qualquer polis, a atuação do exército. Resultado, os atenienses venceram. Tá legal? Uma curiosidade sobre essa primeira batalha é que depois que os atenienses venceram, eles mandaram um mensageiro para a cidade, que ficava a 40 quilômetros dessa planície, a planície de Maratona, para que ele contasse a vitória. E ele estava machucado. Ele percorreu esses 40 quilômetros, chegou na cidade, falou da vitória ateniense e morreu. Então daí nasceu uma modalidade olímpica que é chamada maratona. Tá certo? Pessoal, fato é que o Dario, ou Dário, ele voltou para a Pérsia, morreu, mas o filho dele continuou com o sonho do pai, continuou com as intenções de consolidar a dominação persa na Ásia Menor e ao mesmo tempo dominar o Mediterrâneo e Europa, e investiu numa segunda guerra médica. Nessa segunda guerra médica, pessoal, o comandante das tropas persas era um imperador chamado Xerxes, tá legal? O filho do Dario. E ele é um cara muito ousado. Ele colocou em prática uma batalha que se desdobrou em duas, na verdade. A primeira delas é a famosa Batalha de Salamina. Eu estou mostrando aqui para vocês nessa representação artística. Ela foi uma batalha naval. Ela envolveu a marinha ateniense contra a marinha persa do Xerxes. E quem venceu foram os atenienses. E sabe por quê? Porque os navios persas eram navios muito pesados.
Já os atenienses, com toda a tecnologia que lhes cabia, até porque eles eram senhores do Mediterrâneo, eram leves, eram mais manobráveis e o estrago foi tremendo. Só que nesse mesmo momento, pessoal, uma segunda batalha que aconteceu paralela à Batalha de Salamina é a famosa Batalha de Termópilas. Também trouxe aqui para vocês uma representação. Aliás, tanto a Batalha de Salamina como a Batalha de Termópilas é contado naqueles dois filmes, 300. O filme só 300 narra a Batalha de Termópilas, que eu já vou contar para vocês rapidão. E o outro filme, 300, A Ascensão do Império, fala da Batalha de Salamina. Quanto à Batalha de Termópilas, o Xerxes ele estava querendo fazer uma batalha em paralelo para conquistar o território grego, tá? Então ele desembarcou tropas persas num estreito chamado Estreito de Termópilas, e a partir desse estreito ele entraria em todo o território da Grécia continental. Só que, lógico, os gregos ficaram sabendo e os espartanos lideraram uma ofensiva. Os espartanos mandaram seus famosos 300 para barrar o avanço persa nesse desfiladeiro, nesse estreito que vocês estão vendo aí, e contaram com a ajuda de outros 6.000 gregos. Só que os caras fugiram, os demais gregos fugiram, e só os espartanos ficaram para encarar os persas. Eles foram derrotados. Mas a partir desse momento, o que aconteceu é que com a vitória na Batalha de Salamina, lógico, e com a derrota nessa Batalha de Termópilas, os gregos começaram a perceber que eles tinham que lutar em conjunto. Então foi nesse momento que nasceu a ideia da criação do que eu vou comentar daqui a pouco, que é a Liga de Delos. A Liga de Delos, pessoal, era uma organização militar que reunia quase todas as cidades gregas, exceto Esparta, que não havia se recuperado ainda desse desastre, que foi a Batalha de Termópilas, e principalmente pelo fato dos espartanos serem muito autônomos, né? Serem muito fechados, isolados. Tchutchukos, a criação dessa Liga de Delos, ela deu possibilidade dos gregos de levar os conflitos para dentro do Império Persa. Então a terceira guerra médica e última, ela tem uma batalha muito simbólica que está sendo demonstrada aí também nessa representação artística, que é a Batalha de Micale. A Batalha de Micale, pessoal, ela foi a Liga de Delos, com quase todas as cidades gregas envolvidas, contra o Xerxes. E a vitória foi o quê? Foi grega. Pessoal, então reparem que essas representações, elas ficaram no imaginário popular. Vocês lembram com toda certeza do filme 300 e da história, alguns vão lembrar, né, da Batalha de Termópilas, mas sobretudo a grande lição que a gente tira é: a Grécia só venceu porque foi criado um dispositivo militar que reuniu quase todas as cidades, a Liga de Delos, e foi essa Liga de Delos que conseguiu infligir aos persas a sua derrota. Tá certo? Mas olha só que coisa interessante, tchutchucos. A guerra que a gente chama de guerras médicas, sempre no plural que é mais importante, ela vai demonstrar que quem acaba vencendo não é só a Grécia, é a cidade de Atenas, porque ela havia proposto a criação da Liga de Delos e ela usava a Liga de Delos também para poder fazer a dominação nessa região. Então o que aconteceu? Aconteceu que os conflitos terminaram, os persas assinaram um documento que é chamado Paz de Calhas e se comprometeram a nunca mais se intrometerem em assuntos gregos, só que Atenas não se desfez da Liga de Delos. A cidade manteve essa liga funcionando, pessoal, e criou uma coisa chamada de imperialismo ateniense. Traduzindo, a cidade de Atenas passou a comandar a Grécia como se fosse a única cidade relevante. Olha que coisa louca, pessoal. Ao longo de 15 anos desse imperialismo ateniense, as cidades elas eram, aspas, aliadas. Por quê? Porque, na verdade, as cidades eram ameaçadas a permanecerem na Liga de Delos. Elas eram subjugadas. E o que elas tinham que fazer? Elas tinham que depositar dinheiro todo santo mês numa ilha chamada Ilha de Delos, justamente o local onde nasceu a Liga de Delos. E por outro lado, as cidades eram obrigadas também a mandar armas para a cidade de Atenas. Então a gente percebe que essas armas e esse dinheiro eram utilizados como forma de fazer a liga continuar funcionando, só que agora a liga funcionava em benefício da cidade de Atenas. E o que acontecia com aquela cidade que não se sujeitava? Ela era esmagada. Algumas cidades que se sujeitaram, normal,
Elas foram respeitadas a partir do momento em que depositavam o dinheiro e mandavam armas, mas as que reagiram, elas foram invadidas e foram totalmente destruídas. E como a cereja do bolo tem que ser colocada, todos os seus habitantes foram escravizados. Só que olha que coisa crucial. Era tanto dinheiro, pessoal, era tanto poder, que a cidade ela usava tudo isso em benefício próprio. De que maneira? Por exemplo, incrementando a democracia. Aí a gente volta a falar do Péricles, né? O Péricles, ele pegava esse dinheiro e ajudava na constituição da democracia, por exemplo, pagando para o exercício da política, melhorando o local onde acontecia a eclésia, embelezando a cidade, certo? E também grande parte desse dinheiro era utilizado no incremento cultural. Já ouviram falar de uma coisa chamada Partenon? O Partenon, pessoal, depois dá uma olhadinha na apostila, é um conjunto de templos que fica na parte alta da cidade de Atenas, na Acrópole da cidade de Atenas. E todos os templos que estavam lá, e estão ainda em ruínas, né, eles foram construídos nessa época. A cidade ela tinha um conjunto de templos que eram os mais belos da Grécia Antiga. Outra coisa, culturalmente falando, que vem desse imperialismo ateniense, é a filosofia. A cidade era uma cidade cosmopolita, uma cidade internacional. Então filósofos como Sócrates, como Platão, circulavam nas cidades com pessoas de outros locais. Até porque o Péricles ele incentivou muito a chegada de metecos. A cidade ela se tornou uma cidade também de estrangeiros. Tá legal? O porto de Pireu, que é o principal porto da cidade de Atenas, foi melhorado. A cidade foi murada. Então isso é o imperialismo ateniense. É uma época de glória, um período de 15 anos em que a cidade de Atenas se torna a cidade mais importante da Grécia. É um auge que acontece no sentido cultural, democrático, no sentido urbano, mas, galera, sempre apoiado na ideia de você subjugar aqueles que eram, aspas, aliados. A Liga de Delos era utilizado para isso. Resultado, 15 anos se passou, pessoal, e o que aconteceu foi que a cidade de Esparta começou a se revoltar. Ela não aceitava essa dominação e essa imposição ateniense. Só que ela não ficou só. Ela acabou recebendo o apoio de alguns aliados, muitos que se desligaram da Liga de Delos, e criou uma liga paralela, uma liga revanche, refratária à Liga de Delos, que vai ser conhecida como Liga do Peloponeso. Tchutchucos, aí o caos se instaura, né? Porque a partir da criação da Liga do Peloponeso, o que nasce é a famosa Guerra do Peloponeso. Eu vou pedir para vocês colocarem um apelido. A Guerra do Peloponeso é carinhosamente chamada de suicídio grego. Por quê? Porque começou num conflito entre Esparta e Atenas, num conflito entre a liberdade representada por Esparta e o imperialismo comandado pelos atenienses, mas acabou se desdobrando em um conjunto de conflitos gregos. Por quê? Porque todo mundo sabe que para reagir à Liga do Peloponeso, Atenas utilizou a famosa Liga de Delos. Então era grego contra grego, era a Grécia convulsionando, era a Grécia brigando. E tchutchucos, foram 27 anos de conflitos. Ao longo desses 27 anos, o que aconteceu? As atividades comerciais travaram, a produção no campo caiu, a produção artesanal praticamente foi liquidada e, sobretudo, a gente vai percebendo uma animosidade entre todos os gregos. Coloca aí o resultado. A Guerra do Peloponeso, como resultado imediato, pessoal, teve a vitória de Esparta, mas caiam de costas, já anotem, com apoio persa. Exatamente. Aqueles persas que foram derrotados nas guerras médicas, agora estavam apoiando o lado espartano, apoiando com dinheiro. Legal? Só que o detalhe é, Esparta venceu, se tornou, assim como Atenas havia se tornado, também uma nação imperialista e tentou impor o seu modelo econômico, político e cultural durante 30 anos na região da Grécia. Então o que vai acontecer é de novo uma animosidade. Tchutchucos, e o que é pior é que toda vez que uma cidade se colocava contra aquela que é imperialista, ela acabava criando espaço para que outras cidades também se rebelassem.
Então, durante um certo tempo, num período de aí quase 20 anos, aconteceu uma coisa chamada de Era das Hegemonias, que foram vários imperialismos, tá? Na ordem. Depois, lógico, do imperialismo ateniense. Primeiro, o imperialismo espartano, joia. Depois, o imperialismo tebano, de uma cidade chamada Tebas, tá? Tô abreviando, tô colocando Tebe. Bacana? E por último, uma última cidade que tentou se tornar imperialista foi a cidade de Corinto. Tá legal? Então, o que são esses imperialismos? São momentos em que as cidades vencem aquela que está comandando e acaba gostando dessa questão de ser imperialista e também se torna imperialista. Tchutchucos, a coisa era tão ruim que quanto mais hegemonias existissem, ou seja, mais imperialismos aparecessem, maior era a quantidade de conflitos. E aí você tem um aprofundamento da crise das polis. E quem é que se aproveita? Quem se aproveita, pessoal, é um povo chamado macedônico. Os macedônicos eles ficavam no norte da Grécia e por essa época eles eram comandados por um cara super inteligente chamado Filipe II, o pai do Alexandre o Grande, tá? Por que ele invadiu? Por que os macedônicos invadiram a Grécia? Primeiro porque perceberam que a Grécia estava em conflito. Era uma ótima chance deles começarem a se aproveitar desses conflitos e dominar as cidades que eram derrotadas. E por outro lado, Filipe, muito sacado, ele emprestava dinheiro para as cidades que estavam praticando o imperialismo. E quanto mais ele emprestava dinheiro, mais ele tinha influência na região. E com isso ele se aproveitava para criar intriga, ele aproveitava para criar aliados para lutar contra os próprios imperialistas para qual ele emprestava dinheiro. Então, num determinado momento, Filipe, percebendo que a Grécia inteira estava convulsionando, ele invade. Tá certo? Então, no final desse período, que é o chamado período clássico, nós temos a invasão macedônica. É praticamente o fim da história da Grécia que a gente escutou até agora. Não existem mais essas poleis todas autônomas, não existe mais esse prevalecer da cultura, a cultura grega, né? Porque a invasão macedônica marca um outro período da história grega e esse é um período que eu vou trabalhar na minha última aula sobre Grécia. Tá legal? Belezinha? Tchutchucos, mais uma vez o conteúdo dado e agora as minhas indicações. Primeira indicação, pessoal, é que vocês leiam sobre esse assunto lá na apostila, tá? Eu especifiquei a página no começo da minha aula. Em seguida, pessoal, começa lá com os exercícios complementares. Eu vou pedir para vocês resolverem o exercício 2 e o exercício 5 da página 674, 675. Tá legal? E em seguida, pessoal, vai lá para a página 673 e resolvam ao único exercício que eu propus aqui, que é o exercício 3 do Praticando. Tudo bem? Tá aí, pessoal. Qualquer dúvida, me procura sempre lá no Google Classroom. Joia? Então, um grande abraço.